texto base de hoje é Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao 28. A cura do endemoniado de Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, pois os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém? Então nós vemos aqui hoje a cura de um endemoniado, um homem que tinha um espírito imundo, ele foi curado. Jesus, chegando na sinagoga, ele começou a ensinar as pessoas na sinagoga. E nós vemos aqui no texto que muitas pessoas se maravilhavam com a doutrina, com o jeito que Jesus ensinava, porque ele ensinava como tendo autoridade, ele ensinava diferente dos escribas. Então as pessoas se maravilhavam com o jeito que ele falava, porque Jesus, ele tem autoridade, porque ele sabe do que ele está falando. Então nós vemos aqui no texto que naquela sinagoga se encontrava um homem com um espírito imundo, e pela presença de Jesus aquele espírito imundo se manifestou. Então o espírito imundo, dizendo, ele fala: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então esse espírito, ele se manifesta. Em algumas igrejas tem manifestação do espírito imundo. Então isso nós vemos aqui na Bíblia, que não é errado. Quando tem pessoas que ela tem espírito imundo que está com ela, o espírito vai se manifestar. Nós vemos aqui no texto que esse espírito se manifestou. E o que Jesus fez? Jesus repreendeu o espírito, dizendo: Cala-te e sai dele. Então essa é a autoridade. Que Jesus, ele tem autoridade. Ele repreendeu aquele espírito e mandou o espírito calar. E ordenou que aquele espírito saísse daquele homem. Então o tipo desse ensinamento, que as pessoas ficaram maravilhadas com o ensinamento de Jesus, que era diferente do que eles viam, que os escribas ensinavam eles. Então essa autoridade de Jesus, o espírito, ele tem que obedecer, ele tem que sair. E nós já aprendemos com Jesus, que Jesus, ele deu autoridade aos seus discípulos, para onde eles forem, para que eles expulsem demônios, que eles orem por cura. E nós somos discípulos de Jesus. Então essa autoridade, quando nós buscamos a viver em obediência a Jesus, a praticar o que Jesus ensina, quando nós aceitamos ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, então nós recebemos essa autoridade de Jesus para expulsar demônio, para orar por cura. Não que nós temos poder, nós não temos nenhum poder, nós só somos um instrumento na mão do Senhor. Nós somos só um canal para que Jesus use a nossa vida, nós somos servos de Jesus. Então a partir do momento que a gente se dispõe a servir, Jesus, ele nos usa como um instrumento. Então nós podemos orar por cura, nós podemos expulsar demônio no nome de Jesus. Sempre no nome de Jesus, porque quem tem poder é Jesus. E quando nós usamos o nome dele, nós temos poder no nome dele para usar. E essa autoridade foi o próprio Jesus que nos deu. Então, a partir do momento que nós busca viver em obediência, a gente tem essa autoridade que Jesus, ele deu aos seus discípulos. E nós, como discípulos de Jesus, nós também recebemos essa autoridade. Então, nós podemos orar por cura, sim. Podemos expulsar demônio no nome de Jesus, sim. Mas nós temos que estar preparados para isso. Não podemos qualquer pessoa sair orando para expulsar demônio, que ela não vai conseguir, porque a gente tem que estar preparado, a gente tem que buscar viver em obediência a Jesus, sempre buscar olhar para as nossas vidas, como nós estamos vivendo, se nós estamos vivendo de acordo com o que Jesus ensina. A gente tem que buscar viver em obediência a Jesus, para que a gente venha ter autoridade no nome dele. Que nós vemos aqui Jesus ensinando, ele ensina com autoridade.
E tocou o coração das pessoas, que as pessoas ficaram maravilhadas com o ensinamento de Jesus. Então, toda essa autoridade que Jesus ensina, quando nós buscamos a obedecer Ele, viver em obediência, nós podemos falar com essa autoridade que Jesus falava, porque nós conhecemos o que Jesus ensina, nós sabemos o que Jesus ensina, e nós sabemos que no nome dEle nós temos autoridade para expulsar demônio. Então, nós vemos aqui que esse espírito imundo, no versículo 26, então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Então Jesus, com autoridade, com a simples palavra, ele falou, ele repreendeu o espírito e mandou o espírito calar e sair. Com autoridade, com a simples palavra, o espírito teve que sair, porque o espírito tem que obedecer. Então nós vemos aqui no texto que as pessoas se admiram, que ficaram perguntando entre si: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. O espírito tem que obedecer quando a gente tem autoridade no nome de Jesus. Mas para isso nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de jejum e sempre meditar nas escrituras e conhecer a palavra de Deus. A gente tem que ter conhecimento do que Jesus nos ensina e buscar praticar o que nós aprendemos com Jesus. Então, no nome de Jesus, nós temos autoridade para expulsar demônio. Assim como Jesus expulsou, nós também podemos expulsar demônio. Jesus, ele quer usar as nossas vidas, ele quer que a gente seja instrumento nas mãos dele. E quando nós se dispomos a servir, a ser servos de Jesus, nós podemos ajudar muitas pessoas que padecem. Muitas pessoas que vivem aprisionadas pelo medo, pela ansiedade, muitos por depressão, muitos por tristeza profunda, que tem pessoas que às vezes tentam até tirar a própria vida por tristeza, por depressão. Tem muitas pessoas que sofrem e Jesus quer usar as nossas vidas, mas nós temos que se preparar, buscar viver reto com a palavra de Deus, buscar meditar nas escrituras e saber o que Jesus tem para as nossas vidas. Então, a grande lição que nós aprendemos com esse texto é a autoridade de Jesus, que Jesus, ele ensina com autoridade. E quando ele vai expulsar, ele faz com autoridade. E nós temos que ter essa autoridade em nome de Jesus. Nós não podemos temer, nós não temos que ter medo. Nós temos que ter confiança e saber que o Senhor Jesus é conosco e ele nos deu autoridade. Nós podemos sim orar por cura. Nós podemos sim expulsar demônio no nome de Jesus Cristo. Mas, em primeiro lugar, nós temos que praticar o que nós aprendemos com Jesus e conhecer o que Jesus nos ensina, que essa autoridade que nós aprendemos aqui no texto, nós temos essa autoridade no nome santo de Jesus. Nós vemos aqui no texto que o demônio sabia quem era Jesus. Ele vê no versículo 24, que temos contigo, Jesus Nazareno, viesse destruir-nos, bem sei quem és, o santo de Deus. Então ele sabia que Jesus era santo, que era o Filho de Deus. O demônio sabe quem é Deus, o demônio sabe quem é Jesus. Muitas pessoas não creem em Deus, muitas pessoas não creem em Jesus, mas o demônio crê. Tem uma passagem nas escrituras que fala que ele crê e estremece. Então o demônio sabe quem é Jesus. Ele teme a Jesus porque ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é Deus. E ele sabe quem são aqueles que vivem em obediência a Jesus. Ele sabe aquelas pessoas que têm o Espírito Santo de Deus vivo dentro delas. Então eles temem essas pessoas que buscam viver reto com Jesus. Ele sabe quem são os escolhidos de Jesus. O demônio, ele teme essas pessoas. Então por isso que sempre que for orar por alguém, a gente tem que ter certeza e confiança e saber que Jesus, ele é conosco. Nós não precisamos temer a nada. Nós precisamos simplesmente confiar e saber que Jesus, ele é conosco. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje, que nós vemos que o Senhor ensina com autoridade, e essa autoridade o Senhor nos deu quando nós buscamos viver em obediência a Ti. Nós somos discípulos Teu, Pai amado. Prepara o nosso coração para que nós possamos sempre estar servindo na Tua obra, Senhor, levando Teus ensinamentos para aqueles que ainda não Te conhecem. Usa-nos, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos, que nós possamos levar a Tua palavra para aqueles que ainda não conhecem. Prepara cada coração que vai receber essa mensagem, Senhor, que o Teu próprio Espírito Santo toque nesse coração, assim como
um choque atinge as pessoas, que o teu Espírito Santo atinja no coração de cada pessoa que está escutando essa mensagem, que eles possam ser tocados pelo teu Espírito Santo. Aqui nós vemos no texto, com uma simples palavra, o Senhor expulsou o demônio e libertou esse homem, Pai amado. Liberta muitas pessoas, Senhor, com o teu Espírito Santo, visita cada coração que receber essa mensagem, Pai amado, e liberta, Senhor, liberta da tristeza, liberte do medo, liberte da angústia, da ansiedade, Senhor. Liberta, Senhor, as pessoas que vivem aprisionadas pelas coisas do mundo, Senhor, que eles possam ser totalmente livres, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.